Olá, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Estamos aí mais em um finalzinho de feriado. Esperar vocês entrarem. Finalzinho de feriado, todo mundo deu para descansar. Estamos aí com mais uma live hoje. Interessante, o assunto vai ser ótimo, vocês vão aprender muito. A gente vai falar hoje sobre o impacto dos transtornos mentais na família, o que atrapalha, sobre os tratamentos que os pacientes devem buscar. Então eu resolvi convidar a doutora Marília, vou deixar ela se apresentar, a doutora Marília do iLib. A doutora Marília, para quem não sabe, ela é minha prima, então eu tô muito orgulhoso de fazer essa live com ela hoje. Vai ser ótima, tô bem feliz. Esperar a doutora Marília entrar para me convidar ela. A gente vai falar muito hoje. Só um pouquinho, esperar vocês entrarem. Hoje tem muitas dúvidas para a doutora Marília responder. Ela vai se apresentar, como eu disse. Ela está concluindo a residência em psiquiatria, mas já atua na saúde mental já tem um tempo. E ela vai responder muita coisa hoje. Estou bem feliz com essa live hoje. Vai ser ótima. Encaminha essa live para seus amigos, encaminha para todo mundo que você acha que vai tirar proveito com essas informações que a gente vai passar, tá? A live vai ficar salva também no Instagram e a gente vai falar muita coisa boa, tá? Boa noite, doutora Marília. Tudo bem? Minha prima. Tá Boa conseguindo me noite, ouvir? eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tem muita coisa hoje para a gente conversar, muita pergunta. Eu vou te chamar de Marília, você é a doutora Marília, eu vou te chamar de Marília porque a gente é muito íntimo, a gente é primo. Se apresente para nós, por favor. Olá, boa noite, todo mundo. Qualquer falha no áudio, manda aí nos comentários que a gente vai organizando aqui. Tá. Então, eu sou a doutora Marília, sou formada desde 2014, trabalho atuando aí na saúde mental praticamente desde que eu me formei. Desde 2019 eu estou aqui em Curitiba fazendo a residência de psiquiatria. E logo no comecinho aí de 2022 eu termino e vou voltar aí para o meu estado para tentar contribuir um pouquinho com a saúde mental do estado. Atualmente eu já faço algumas consultas online, já tenho alguns pacientes, né? A consulta online nos proporciona isso, poder atender pessoas de todos os estados, né? De todas as regiões do Brasil. E é algo que iniciou na pandemia e vem dando certo. Marília já trabalhou em CAPS também, né? Já eu trabalhei quase 2 anos no CAPS, em Araguaína, na minha cidade. E ali eu Alpidrogas trabalhava também? tanto no CAPS infantil e no CAPS adulto. A gente vai Alquidrogas falar. não, só conheci aqui na residência. Tá. Não, tranquilo, então. A gente vai falar um pouco de tudo hoje, né? Eu estava falando aqui para vocês mandarem a live para todo mundo, mas vocês podem fazer as perguntas por aqui nos comentários e depois a gente vai responder, tá? Tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos trabalhar então? Bora. Marília, a gente vai falar hoje sobre os transtornos mentais psiquiátricos e o que isso atrapalha na família, em termos de custo, o que traz de ruim para aquela família, porque é uma doença, né? Então, doença tem que ser tratada. Então, explica para a gente um pouco o que é um transtorno mental psiquiátrico, quando que é,
Quando que o médico diagnostica isso? Para a gente entender um pouco sobre o que a gente vai falar. Quando que é doença e quando que não é. Essa é uma pergunta muito comum no consultório, né, entre amigos, em roda de amigos, porque a gente sabe que é importante diferenciar uma tristeza de um quadro depressivo, né? Tristeza é um sentimento que todo mundo tem, né? Todo mundo passa por um momento de tristeza e nem por isso ele está deprimido. Uhum. Ansioso todos somos, né? Todo mundo tem um certo nível de Tem as suas ansiedade. questões, né? Todo mundo tem suas questões, tem problemas. E a correria do dia a dia nos deixa cada dia ansiosos, mas é importante a gente saber quando que é uma ansiedade, quando que é uma ansiedade patológica que precisa de um medicamento, né? Uhum. E eu acredito que é essa a tua pergunta, né? Sim. O que seria ali um transtorno, o que define um transtorno mental? Uhum. Transtorno mental a gente considera sempre que os sinais, os sintomas, as queixas do paciente, ela começa a afetar no dia a dia, né? Então, quando começa a trazer prejuízos nas relações interpessoais, prejuízo, eu não consigo manter uma amizade, né? Eu estou muito irritada, eu estou descontando tudo na minha família, Uhum. né? O trabalho, eu não consigo parar emprego nenhum, né? Sempre estou ali sendo alvo de confusões, de atritos. Então, por isso que a gente quando, de uma forma geral, falando assim bem claramente, é quando a personalidade, aquele jeitão da pessoa ocorre uma quebra. E uma Uhum. quebra a ponto de ser percebida, tanto por um familiar quanto pelo próprio paciente, né? E aí ele vai ali na consulta para fazer uma avaliação com o psiquiatra. Uhum. Isso tem que ter o diagnóstico médico, mas a pessoa ela começa a perceber isso, né, durante a vida, assim, né? Ela percebe que ela está diferente nas atitudes, no sono, ela não consegue concluir as tarefas que ela fazia, ou está infeliz de alguma forma. Então, ela consegue ter uma noção para depois ter que buscar ajuda, né? Exatamente, Ademar. Quando, né, tudo isso, todos esses conflitos começam a trazer sofrimento interno, né? Começa a trazer uma angústia, um medo, né? E aí o indivíduo começa a ficar mais restrito, isolado, né? Não consegue mais. Eu gostava tanto de sair, agora para mim tanto faz. Começa a ficar indiferente, né, às situações. Entendi. Então, isso não é normal, né? Que é o que a gente queria saber. Mas tem Isso. que ter o acompanhamento médico. Vou fazendo as perguntas. Se tu quiser pontuar alguma coisa, pode ficar à vontade, pode me interromper, tá? Tudo bem. A gente deixou as perguntas na caixinha do Instagram. Perguntaram várias vezes sobre o que que pode causar esse transtorno. Se é hereditário, é só hereditário, é genético, ou o dia a dia também da pessoa faz ela ficar mais ansiosa, o trabalho. Então, o que que causa a doença? Né? Então, assim, as causas dos transtornos psiquiátricos, dos transtornos mentais, elas são diversas, né? Existem uma gama de fatores que contribuem para o surgimento da doença. Uhum. Sim, né? Tem o componente familiar, tem o componente hereditário, né? Porém, isso não significa porque a minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão tem um diagnóstico que o meu filho ou que eu também irei ter, né? Por quê? Porque, como eu falei, existem várias causas, né? Não é só o determinante familiar Uhum. capaz de provocar isso. Então, às vezes, existem coisas, fatores ambientais, fatores, né, biopsicossociais, que a gente chama. Então, eu tenho na minha genética, né, a possibilidade de ter diversos transtornos, porém, Uhum. até o momento, eu não desenvolvi nenhum, Uhum. né? Então, mas será por que um exemplo que eu estou dando, o meu irmão desenvolveu? Que a rotina dele é diferente da minha, né? Às vezes ele passou por um processo de luto,
por um processo de divórcio. Então, são pequenos fatores que vão Prejuízo financeiro também, que é muito comum, né? Me endividei, né? Não estou conseguindo me recuperar. Às vezes tinha um padrão de vida alto e hoje eu precisei cair um pouquinho, né? Então, tudo isso somado faz com que os transtornos surjam. Então, não posso dizer que é uma única causa, é multifatorial. Entendi. E na psiquiatria, tem como evitar esses transtornos? A pessoa tá predisposta, pelo que tu falou, o fator ambiental, então, ele agrega muito, né? Você desencadear ansiedade por outras pessoas, se alguém te incomoda dentro de casa, por exemplo, ou você não dá certo com alguém da família, ou briga, você falou, né? Prejuízo financeiro. Então, a pessoa já tem essa predisposição, mas com esses fatores ela vai desencadear. Então, tem como evitar. Ou não? Ou a Olha, parte genética não? o que eu posso falar, assim, né, formas para ser saudável, de uma forma geral, é que, assim, hoje a gente já sabe que existem alguns alimentos que contribuem para o nosso estado psíquico, né? O que seria isso? A gente já tem estudos hoje que falam que o açúcar é um componente, uma substância que te deixa mais deprimido. Ouça bem, eu não estou falando aqui que comer açúcar causa depressão, comer açúcar, né, já te deixa com depressão, mas ele te deixa, né, um pouco mais para baixo, apesar de o açúcar, né, ser, digamos assim, dar energia, mas ao longo do tempo, né, isso pode sim causar alguns sintomas psiquiátricos, digamos assim. Então, você manter a sua alimentação mais saudável possível, evitando carboidrato, evitando açúcares, fazendo uma Exercício atividade físico também, física, né? né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Então, é algo que faz com que você tenha uma velhice, chegue ali na terceira idade mais saudável. E não menos importante, a gente tem a regularização do sono, né? O sono para mim, é muito importante, No porque, consultório, pode falar, depois eu falo. né? Principalmente por isso, né? Você manter ali a higiene do sono, evitar luzes no quarto, né? No O doutor consultório, os Ademar vai pacientes poder falar fazem melhor. isso. Você vê muitos pacientes seguir certinho, assim, uma rotina de pouco, de não se estressar, de fazer exercício físico, de dormir às 8 horas, né? Pelo menos à noite. Você vê essa adesão dos pacientes, assim? É difícil, né? A gente orienta, estimula, porque é importante saber que o medicamento ele não é capaz de ir lá e fazer uma atividade física por você, né? Existem, né, sintomas que o medicamento trata, que o medicamento ajuda, mas a gente, como paciente, precisa fazer a nossa parte também, né? Então, o tratamento psiquiátrico, ele é um conjunto, né, uma aliança do médico com o paciente. Eu faço a minha função como médica, como orientação, mas o paciente também tem que fazer a dele. E a parte dele seria essa, fazendo uma atividade física, né, procurando dormir ali as horas certinhas por noite. Até porque a gente está falando do que vai repercutir para essa pessoa na família, né, das doenças. Então, ela consegue evitar tendo uma vida saudável, tendo uma vida mais controlada, sem excessos, né? Então, Isso, não é estimulando medo o do estresse. cérebro, né? A gente sabe, o doutor sabe aí, né, que o nosso cérebro, ele é algo adaptável, né? Então você precisa também ficar estimulando o nosso cérebro, né? Seja com a leitura, né? Caça-palavras, também são formas de estimular o cérebro. Tá certo. Marília, e perguntaram também, e sempre perguntam no consultório, né? Vou deixar você responder. A questão do exame de imagem. Existe algum exame de sangue? Existe algum exame de imagem que o paciente, para ser diagnosticado, ou é só através da consulta?
eles têm muita dúvida nisso. Na parte neurológica, por exemplo, a gente precisa dos exames para algumas doenças, né? Esclerose múltipla, para epilepsia, a gente também precisa dos exames de imagem para achar a causa. Então, eletroencefalograma, tem vários exames que a gente usa na neurologia. E na psiquiatria, vocês precisam inicialmente, assim, né, de forma imediata, de algum exame para descobrir o que a pessoa tem? Então, na psiquiatria, a gente ainda não tem um exame que diga você tem autismo, né? Tem muita gente, muita má informação no mercado. Tem pessoas falando que existe exame para diagnosticar déficit de atenção, autismo, né? Depressão, ansiedade. E não, a resposta é não, né? O diagnóstico é essencialmente clínico, é na consulta com o médico, é de acordo com o que o paciente fala, com o que o familiar traz, mas eu posso falar que existem exames que podem afastar outras causas, né? Como Sim. diagnóstico diferencial. Né? Eu costumo usar ali de alguns exames laboratoriais, porque existem doenças clínicas que cursam com sintomas psiquiátricos, como é o caso da anemia, que o paciente se sente mais indisposto, mais fadigado. No caso do hipotireoidismo, que o paciente tem uma certa irritabilidade, que o paciente cai o cabelo, quebra a unha, fica mais triste, chorando mais, né? O déficit de algumas vitaminas. E a gente usa desses exames laboratoriais para descartar outras doenças, mas não para diagnosticar a doença mental. Sem contar que a gente usa muito dos exames de imagem também, né? A ressonância, a tomografia, nos ajuda excluindo causas de tumores, né? Que muitas vezes o paciente chega, ou o familiar fala, mas ele está meio maluco, né? Ele está meio doidinho, porque está Alteração do dizendo que está comportamento, né? ouvindo vozes, está vendo vultos, né? O que a gente chama de alucinações, e Uhum. existem tumores que cursam com isso, né? Então é importante também com É essa até, finalidade. sim. Não, os exames, então, não dá para descartar. Tem que ter na primeira avaliação, pelo menos, né? Isso mesmo. É até a próxima pergunta. Qual que é a função do psicólogo, do neurologista e do psiquiatra nos transtornos mentais? Qual que é a diferença? Da minha parte, como neurologista, eu posso adiantar que a gente avalia se tem algum transtorno neurológico junto. Tem muita doença neurológica, né? Você acompanha também, Marília, que cursa com sintoma psiquiátrico. Então, esclerose múltipla, a própria epilepsia. Então, né, o AVC, depois que um paciente apresenta AVC, ele vai cursar também, pode cursar com alteração de comportamento. Não precisa ter só a sequela motora, né? A dificuldade de caminhar, a dificuldade de mover, né? Da mobilização. Então, tem alteração de comportamento também. Inclusive, a gente pede avaliação do psiquiatra sempre, viu? E aí foi a pergunta que eu queria te fazer. Então, a diferença do psiquiatra e do psicólogo nos transtornos mentais. O que o paciente tem de ganho, né, com o acompanhamento contínuo, além do tratamento, lógico. Qual que é a diferença Então, dos dois? então, assim, né, o psicólogo e o psiquiatra, eles trabalham juntos, né? Esse é um Uhum, acompanhamento que é muito importante, sempre dois profissionais trabalhando juntos, né, para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, o uhum, psiquiatra, ele diagnostica, né, ele medica, né, e o psicólogo é um acompanhamento mais de perto desse paciente, mais de perto porque geralmente as consultas psiquiátricas são de mensais ou depois que o paciente está estabilizado a cada 2 meses, e uhum, o psicólogo é um acompanhamento mais semanal, uma vez a cada 15 dias, né? O uhum. psicólogo, ele não costuma medicar os pacientes, né? E cada psicólogo tem várias abordagens na psicologia e vai ver o que é melhor para cada paciente. E o psiquiatra, ele também, porque às vezes tem confusão nisso, o psiquiatra ele também faz terapia
quando ele tem a especialização, é isso? Para É, psicoterapia? É uma rotina isso. ou não é da rotina, assim? Então, é um ano adicional, né? É um R4 que a gente chama. É um ano Uhum, adicional na psiquiatria para você ser psicoterapeuta, né? Para você fazer terapia com o paciente, assim como o sim. psicólogo. Uhum. Na parte da neurologia, Marília, você sabe, mas informar para o pessoal que está assistindo, a gente trabalha muito com neuropsicólogo. O neuropsicólogo, ele é um psicólogo que é especialista em testes, né? Então, aquela criança que a gente está fazendo esse diagnóstico de déficit de atenção, de transtorno do espectro autista, de dislexia, então a gente pede uma avaliação do neuropsicólogo. Então, ele faz os testes, né, de QI, né, do coeficiente de inteligência também, para definir qual que é a dificuldade da criança, viu? Isso daí aumentou muito, tá mais, a gente tá achando mais o profissional, que é mais difícil, né? E as mães também estão aderindo muito, porque tem na rotina, na própria escola, por exemplo, você também deve saber disso, as, os professores estão notando muito as dificuldades do aluno hoje em dia e estão passando isso para a família, né? Então, em conjunto com o psiquiatra, com o neurologista, a gente pede a avaliação do neuropsicólogo. Mas, inclusive, um outro assunto o papel do professor, do pedagogo que vem né, desenvolvendo aí junto às escolas. E a parte da saúde, né, mental. Entrando um pouquinho nesse assunto, assim, para explanar mesmo, para ficar bem claro, assim, o psiquiatra, ele costuma trabalhar de uma forma multiprofissional, né? Então, não é só o psiquiatra que resolve um transtorno mental. Uhum, Eu reforço a importância dos psicólogos, dos terapeutas ocupacionais, eu reforço a importância dos fonoaudiólogos, né? Então, a gente verdade. costuma trabalhar em equipe, né? Uhum. Porque cada um tem algo a agregar ali para a melhora daquele paciente. E essa equipe multiprofissional, ela trabalha muito mais ali na psiquiatria da infância e da adolescência, né? Então, aquele paciente diagnosticado com autismo, com déficit de atenção e hiperatividade, ele precisa de todo esse aparato, né? Uhum. Porque, como o Ademar estava falando, para você ter o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, dando um exemplo claro desse transtorno, assim, o aluno, ele precisa, a criança, ele precisa, né, ter aquele comportamento disfuncional, não só em casa, né? Ele precisa ser disfuncional em casa, na escola, no parque, em vários ambientes. E depois de casa, quem mais tem contato com aquela criança é a escola. Então, a E gente tu tem usa essa muito. resposta no consultório, assim, a presença dos professores mesmo? Eu tenho muito. Sim, né? A gente costuma usar muito do pedido de um relatório que aí o professor manda, né? Uhum. Descreve ali como que é o comportamento daquela criança na escola e juntando tudo isso agrega ali para a gente dar o diagnóstico correto, né? E melhora para a criança, melhora no aprendizado, melhora no comportamento, para a própria família. Às vezes a família tem até uma dificuldade, o que a gente ouve muito de aceitar, né? O pai fala, né? Alguém fala que a criança está com dificuldade, algum professor. E o pai fala, ah, não, isso aqui é o normal dele, é tranquilo. Mas a criança às vezes tem a dificuldade, você tem que saber reconhecer e buscar o tratamento. Porque lá na frente o que a gente vê muito no consultório, por exemplo, criança de 10, 12 anos, 15 anos, que às vezes sabe escrever só o nome, sabe? Então, vem de uma trajetória de dificuldade há muito tempo. E aí é muito importante também, né, o que é muito avaliado no consultório psiquiátrico, é o contexto social da pessoa, né? A gente vê o indivíduo como um todo, né? Não é só sintoma, não é só, né, sinal, é como que é o funcionamento daquela família. Uhum, Talvez para um pai que é analfabeto, que não aprendeu a fazer nem o nome dele,
o filho, aos 15 anos, saber fazer o nome é normal, tá muito bom, né? Uhum. Então, ele não tem esse discernimento, né, que o filho dele está atrasado. Então, isso é muito importante, por isso que a gente sempre solicita um acompanhante, independente de ser criança ou adulto, para a gente ouvir um pouquinho, entender como que é o funcionamento dessa família. Uhum. E já tem família que, se a gente também for, né, comparar, que apoia já mais, desde o começo, já busca, né, o atendimento logo e tem resultado. Então, assim, não dá para você negar que o tratamento não ajude, sabe? Porque a criança, quando ela cresce, ela tem resultado no trabalho, ela arruma empregos melhores, ela consegue se desenvolver melhor no mercado de trabalho. Então, tudo com acompanhamento, né, de psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra. Então, a gente vê muito isso mesmo. É importante mesmo para desenvolver essa questão das habilidades sociais, né? Da criança, do adolescente, né? Aquela questão do saber dizer não, é aquela questão do eu não quero hoje, tá tudo bem, né? É você aceitar sair, é você, né? Então, é a tua relação mesmo ao longo da tua vida com os outros, né? Com o outro. Uhum. Gente, a gente está respondendo as perguntas da caixinha, mas vocês podem mandar nos comentários também. Quem tiver alguma dúvida, tanto da parte neurológica como da parte psiquiátrica, vocês podem mandar aí que a gente responde, tá? E Marília, uma se outra. falarmos alguma coisa que não deu para entender, também pode questionar que a gente explica melhor também. A gente retoma o É uma assunto, não tem conversa, problema. é um bate-papo aqui para esclarecimento mesmo. É, pode mandar, tá? Fiquem à vontade. Marília, a gente está falando de família, né? Do que o transtorno está atrapalhando. A gente fala atrapalhando em termos do que causa dificuldade no dia a dia. Então, assim, tem a necessidade, foi uma pergunta, do acompanhamento psicológico familiar, por exemplo, quando algum paciente está em tratamento, então a família tem que fazer também o acompanhamento no psicólogo, é obrigatório, é uma opção, e o que é que você vê no dia a dia, assim, na rotina? O que é que você indica primeiro? Então, voltando um pouquinho no que eu estava falando lá atrás, né? É essa questão da família como um todo, né? Como que é o eu preciso entender como que é o funcionamento dessa família, porque a criança, ela costuma agir como a criança pequena, eu falo, né? Uhum, Às vezes ele ainda não sabe falar, às vezes ele não tem essa habilidade da comunicação. Então ele faz muito o que ele vê o pai fazendo, o que o cuidador principal está fazendo, né? uhum. Então é É o como se exemplo, fosse né? uma repetição de comportamentos, né? Entendi. Então ele chega no adulto fazendo a mesma coisa que ele viu o pai e a mãe fazendo, né? Então muitas vezes eu não tenho que tratar só o filho, já que ele vai voltar para aquele ambiente disfuncional, né, que ele Uhum. está inserido. Então, sim, a psicologia, os psicólogos, eles têm uma abordagem que chama terapia sistêmica ou terapia de família, que é justamente para tentar organizar o comportamento de toda essa família, né? Uhum. E o que que acontece quando eu fico tratando só uma pessoa dessa família disfuncional? Ele vai dizer o medicamento não presta, ele vai dizer, né, que o médico não é bom, ele vai dizer que ele não está melhorando e vai abandonar o tratamento. Então, isso é Não muito comum, reconhece os sim. próprios erros, né? Os pais, por exemplo, às vezes. Porque a Exatamente. criança, você está falando que a criança, ela vai repetir comportamento. Então, tem que ter o acompanhamento da família, porque foi ensinado, né? Né? Questão de valor, de comportamento, foi ensinado, né? E tem Exatamente. família, você vê muito isso da família, ela não acreditar no transtorno da pessoa. Então, a gente tem muito paciente com ansiedade, com depressão, transtorno bipolar. É, até uma paciente mandou no Instagram falando que tudo o comportamento que a pessoa tem, vamos supor, um comportamento mais explosivo, por exemplo, tudo é jogado na conta do transtorno. Ah, o paciente tem transtorno bipolar.
e aí ela está um dia mais eufórica. Então, tudo... E ela tem uma atitude um pouco negativa, vamos supor, e tudo é jogado na conta do transtorno. O que é da personalidade, o que é do transtorno, e isso ajuda a família a descredibilizar um pouco a pessoa, a não acreditar nela até para não trabalhar, para não ter uma vida social tranquila, assim. Sim, claro. É um tema muito grande, tem muitas coisas para falar sobre isso. Hum. Em primeiro lugar, por isso que hoje em dia os números de suicídio crescem a cada segundo no mundo, né? Ah. E no Brasil, e em cada região aí que a gente está dentro do Brasil. Uhum. Sim, ocorre a descredibilização, a psiquiatria ainda é uma área muito cheia de tabu, muito cheia de preconceitos, né? Isso começa dentro de casa, sim, mas isso tem um histórico, né, Ademar? Isso vem porque a psiquiatria lá atrás, né, todo mundo que tinha um diagnóstico psiquiátrico era isolado da sociedade, era jogado em manicômios, e isso ficou por muitos anos assim, né? Então, assim, o paciente muitas vezes ele é descredibilizado pela família, né? Depressão não existe, depressão é frescura, né? Ansiedade Acha é que é coisa. falta de informação da família, de não acreditar, por exemplo, mesmo? Eu acho que é falta de informação, de não acreditar, de não saber mesmo o que é, indo bem para o básico mesmo, né? Não saber, não entender a gravidade de cada transtorno, a Uhum. gravidade de cada sintoma, né? É muito comum a gente, fulano se matou, mas ele estava tão feliz a última vez que eu vi ele. Não, talvez ele não estava feliz, né? Quem chega ao ponto de tirar a sua própria vida, ele não estava feliz. Uhum. Então, assim, dentro de casa, né? O que custa perguntar como tá, como é que foi seu dia, né? Isso são pequenas coisas no dia a dia que vão somando ali para que a pessoa se sinta bem, se sinta menos angustiado. E tu vê que quando o paciente, por exemplo, ele tem o apoio da família, a gente até, nos pacientes que têm alguma sequela, isso é muito importante para a reabilitação, que eu falo. Mas você vê que o apoio da família, a pessoa ela tem uma melhora mais rápida quando ela tem esse apoio do que dos pacientes que não têm. Ele melhora mais rápido, ele fica mais confiante. Eu acho que isso é fundamental, né? Sim, quando você tem o apoio familiar, né? Você se sente mais tranquilo para se permitir estar em um estado de vulnerabilidade, né? Eu não estou bem, né? Eu não Uhum. estou me sentindo bem, eu preciso de ajuda. Por isso que a gente reforça a informação é o melhor caminho. Por quê? Porque, né, você consegue ali pedir ajuda é muito importante, mas às vezes eu estou tão recuado, eu estou tão ali, né, que eu sei que o meu pai não vai aceitar eu dizer que eu estou com depressão, né, eu sei que a minha tia vai dizer que eu estou com preguiça. Isso acontece muito, eu vou dar um exemplo aqui do que acontece muito na consulta. O paciente usuário de substância, o dependente químico, né? De ilícito, né? De drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack, o que acontece? É um paciente que é descredibilizado o tempo todo dentro de casa, que isso é doença de vagabundo, porque tu para porque tu não quer. Uhum. Quando tu quiser parar, tu para. E não é assim, né? Por quê? Porque a dependência química é uma desregulação que ocorre ali no nosso sistema de recompensa do cérebro. Então, é uma doença igual às outras e Uhum. precisa de acompanhamento, precisa de apoio familiar. Uhum. Marília, isso acontece um pouco diferente com os pacientes neurológicos, né? Quando tem uma sequela, por exemplo, de AVC. Porque esses pacientes, eles precisam de ajuda, assim como os pacientes psiquiátricos, só que, né, nos casos graves, por exemplo, eles não têm a opção de não ter ajudado. Então, eles precisam de alguém, né, para organizar, para dar banho, para ser o cuidador. Então, essa ajuda, ela é mais
eu não sei se ela é mais exposta, ela é mais simples um pouco, sabe? Do que no paciente psiquiátrico, eu acho que ele fica tentando resistir por algum motivo ou não aceitar e tentando ser forte também, né? Mas isso nos pacientes neurológicos isso é mais tranquilo da gente lidar, sabe? É porque você vê uma pessoa tendo uma crise epilética. O ver, né? Eu tô vendo que ele não está simulando, que ele está Aham. caído, babando, se batendo, né? É diferente da Acredita psiquiatria mais, né? que parece que eu preciso ver para crer, né? Uhum. E a psiquiatria envolve ainda muitos sintomas da mente, digamos assim, né? Uhum. Mas se a pessoa está falando que não está bem, se ela está preocupada com alguma coisa, está com algum transtorno, os familiares têm que acreditar, né? E buscar ajuda, porque já convive, sabe da rotina da pessoa e vê que ela mudou. Então tem que se dispor a ajudar mesmo. Eu acho que tem que ter um pouquinho de empatia, de hoje está tudo tão rápido, né? Tão corriqueiro assim, mas eu acho que tem um pouquinho, tem que ter mais empatia aí, principalmente os familiares, e tem que ter esse olhar, essa preocupação, ficar mais atento, eu acho, né? É, sim, né? Na psiquiatria a gente ouve muito assim também. Mas como é que você vai acreditar se ele está falando, doutora, né? Tem que fazer uma investigação, tem que. E aí o que que a gente fala, né? O que que eu falo? Eu falo, gente, eu não sou polícia, isso é o trabalho da polícia, né? Eu estou aqui para Uhum. acolher o paciente que resolveu buscar algum motivo, né? Por algum motivo, ele chegou até meu consultório e está me falando que ele está em sofrimento. Claro que para isso eu tenho o exame do estado mental, que eu tenho funções ali que eu estou avaliando. Não é só a fala também. Eu Uhum. avalio um conjunto de funções mentais para poder dizer isso, né? Sim. Mas eu não estou lá para investigação, né? Quem faz isso é a polícia. Uhum. No sentido Depende de muito, ele estar falando a verdade ou não, né? sim. E depende muito da pessoa, né? Da boa vontade em fazer o tratamento, em aceitar, mas eu acho que o apoio familiar é fundamental, assim. Eu vejo no consultório, igual eu estava te falando, da parte neurológica. O paciente, ele melhora, ele faz a reabilitação, os familiares eles têm que colaborarem com essa melhora, né? É um familiar, você tem que fazer aquilo. Se fosse com você, eles também fariam a mesma coisa, né? A gente vê muito pai cuidando de filho, filho cuidando de pai, e como vê o contrário também. Então, é bonito de ver e dá resultado. E o paciente melhora mesmo. Falando um pouquinho também a respeito do apoio familiar, é bom a gente deixar claro que quando fala assim, apoio familiar, é importante a gente entender o que, que seria o apoio, né? Ver para o outro, porque para mim, talvez o apoio familiar seja minha mãe passar o dia do meu lado, né? O apoio familiar para você seja ele me levar no médico. Então, é Uhum, importante a gente perguntar também, né? Mas o que é que você deseja? Como que eu posso te ajudar, né? Porque apoio familiar, apoio, né? O apoio pode vir de um amigo, nem sempre vem do familiar, né? O uhum, apoio pode vir de um amigo, do vizinho, e esse apoio familiar às vezes é: olha, hoje eu não posso ir na consulta contigo, mas eu consigo te ajudar a comprar teu remédio. Isso é um apoio também, né? Olha, sim, eu não consigo te ajudar no medicamento, mas eu consigo te dar uma carona até tua consulta. Isso também é um apoio, não é? o papel dos amigos também, não só da família, é importante, né? Na Ouvir, questão né? de, se você sabe que seu amigo está em tratamento, ele está fazendo um tratamento para uma doença que é, né, grave, é importante para ele fazer esse tratamento. Ele demorou a começar, está fazendo, é, não chamar o amigo para ingerir bebida alcoólica, fugir da rotina que ele está tendo, né? Porque você tem que ter também a clareza do que os seus amigos estão passando, do que o seu familiar está passando. Então, Como que eu estou em tratamento, tomando um remédio em que eu não posso beber, e você vai lá e fala, né? Vamos ali no barzinho, não precisa tu beber lá não,
né? É. Mas eu estar naquele ambiente me faz ficar com o desejo de também beber, né? Uhum. Então, Só vamos um fazer dia, né? alguma coisa aqui em casa hoje, vamos fazer uma janta. Isso é um apoio também, né? Uhum. Ou Então seja, você, pode falar. né, O você apoio é tá, importante. De onde vier é importante o apoio, né? né? Existem várias formas de apoio. Sim. Marília, em relação aos transtornos mentais, tem uma idade específica para começar? Depende do transtorno? Vai depender, né? Isso é uma avaliação muito individualizada, né? Vai depender do transtorno. Cada transtorno ele vai se manifestar em uma determinada, tem mais probabilidade de ser desenvolvido em uma determinada idade. Por Uhum. exemplo, a esquizofrenia é uma doença que se manifesta mais ali por volta de final da adolescência, início da vida adulta, 17, 18 anos, né? Então, em cada um tem uma faixa etária mais específica, isso vai variando. Uhum. E o que que você vê na sua prática, que é até uma pergunta aqui, os transtornos mentais, o que que ele modifica na rotina da família? É ruim só para a pessoa ou você vê grandes prejuízos assim em alguma coisa, em faltar o tratamento, né, em você não dar sequência? Na parte neurológica, os pacientes, igual eu estava falando, eles são mais, eles fazem o tratamento porque tem uma repercussão que você vê, né, na rotina, o paciente tem dor, o paciente tem dificuldade de caminhar, então eu acho que ele vai mais atrás porque ele está vendo ali o sintoma, né? Não é uma coisa passageira, vamos dizer assim. Então, o que que você acha que muda na família? O transtorno vai alterar no ambiente familiar? Olha, eu, mais uma vez, tentando desestigmatizar a psiquiatria, eu acho que qualquer diagnóstico novo para um indivíduo muda a rotina, sim, seja ele de pressão alta, que vai ter que tomar um remédio para a vida toda, que vai ter que ficar indo no cardiologista, fazer atividade física. O diabético precisa prevenir aí as complicações futuras da doença, tomando seu remédio. No transtorno mental não é diferente, né? Sim, causa um impacto, talvez pelo preconceito ainda, né? Tenha um peso maior receber um diagnóstico psiquiátrico Uhum. e sim, né? Isso altera a rotina da família. Se for um paciente com autismo, uma criança, né, que é ali mais não tem a E o diagnóstico também, né? Eu acho que quando descobre que você faz aquele primeiro diagnóstico de um transtorno psiquiátrico, a própria aceitação ali dificulta o que vem pela frente, assim. Então a família começa a ficar mais atento, mas e começa a adaptar aquela novidade, aquela mudança pro familiar, né? sim, sim, né? Como eu estava falando ali no caso do autismo, a criança ainda é muito limitada, dependente da mãe, né? E aí muda toda a rotina daquela mãe, porque às vezes é uma criança que vai para precisar de um professor de apoio, vai para uma escola especial. A mãe Uhum. gera toda essa angústia, essa preocupação, e às vezes tem que mudar do horário de trabalho. Muitos pais saem do trabalho para se dedicar, né, 100% ali ao filho, à filha. Então, gera mudanças. A gente tem que, como profissional, procurar ver que horas que essa criança, entender a rotina dele, né, do adulto também. Olha, ele trabalha o dia inteiro, né? Vamos deixar uma medicação que possa tomar uma vez ao dia para facilitar a aderência do tratamento. É isso. Uhum. Não, entendi. E você acha que os pacientes eles buscam logo o diagnóstico no geral, a maioria, ou eles demoram? O que que você vê na prática, assim? No caso da parte neurológica, por exemplo, um paciente com dor de cabeça, eles vêm muito quando quando se trata de uma dor de cabeça crônica mesmo, né? Ele tem, a dor de cabeça não é normal. E aí o paciente, por exemplo, tem aquela dor de cabeça leve a moderada, mas fica
tomando analgésico, fica atrasando esse diagnóstico e esse tratamento. Ele só vem quando tem um quadro mais grave, que incapacita esse paciente de trabalhar, e aí, que é o que a gente está falando, então traz esse impacto para a vida da pessoa ou da família, né? Às vezes tem uma família para sustentar, então acaba que atrapalha. Na parte psiquiátrica, você vê, hoje em dia, que tá mais rápido, os pacientes estão indo buscar esse diagnóstico, ou ainda tem muito preconceito ainda, né? Tem muito. E, sim, de uma forma geral, acho que as pessoas esperam mesmo estar pior para poder buscar ajuda. Quando ele chega no psiquiatra, é porque ele já foi no cardiologista, no endócrino, no clínico geral, né, no médico da família, no neurologista. Então, assim, ele já passou pelo gastro, por tudo, aí ele chega lá no psiquiatra. Ei, Marília, tu acha que a internet ajudou muito, assim, nessa parte de informação? Tu acha que os pacientes, a gente vê muito Instagram aí motivacional também, então, às vezes a pessoa fica só no motivacional e esquece de buscar ajuda médica, né? Mas você acha que a internet trouxe muita coisa? Tá querendo fazer eu polemizar, né? É, sim, né? Aquela coisa do No sorria que geral, tudo, no geral traz informação, pelo menos, né? sorria que você vai curar a depressão, né? Não é bem assim, né? A gente também, a informação é importante, mas a gente também tem que entender a qualidade dessa informação, de onde está vindo essa informação, né? A Verdade. gente vê, assim como na cirurgia plástica, né? A gente vê muitas pessoas se dizendo e acabam cometendo ali mutilações no corpo de mulheres, de homens. Acontece na psiquiatria também, né? Tem muita informação desencontrada, né? E a pessoa que já está resistente aí àquele profissional acaba ouvindo mentiras, né? Falcatruas que acabam descredibilizando ainda a nossa especialidade, assim. Então, É o acho que o muito povo importante fala, é o você doutor saber de Google, onde né? está vindo essa informação, né? Uhum. É o famoso doutor Google. Doutor Google, né? A pandemia fez com que os pacientes isolados ali, né, em casa, então pesquisava tudo ali no Google, né? Eu acho que Uhum. por um lado é bom, porque os pacientes estão questionando mais, né? Por que que você está dizendo que eu tenho isso e não é aquilo? Eu acho que Uhum. isso tem os dois lados, né? Então, o médico não é mais aquela figura que ninguém pode questionar, que ninguém pode, Absoluta, né? né, na paternalista ali, né, que só o eu que estou certa, toma esse remédio e não me pergunta mais nada, não é assim, né? A gente tem que Uhum. explicar por que que eu estou usando esse e não estou usando aquele, qual que é o meu objetivo, né? Tudo isso deve ser explicado ali para o paciente. Uma outra pergunta é se tem algum transtorno que gera mais impacto do que outro. Mas eu vou atribuir aqui a um em específico, que é a ansiedade, que é mais geral, que muita gente tem. Então, a ansiedade por si só, ela já traz muita coisa negativa, né? A gente vê o paciente desenvolve outros transtornos, atrapalha na questão do trabalho, né, de relacionamento. Não é só uma ansiedade, né? Tem que tratar. Sim, eu acho que isso é uma avaliação muito individualizada, né? Dizer que tem um transtorno mais grave que outro. A gente considera os transtornos psicóticos, que o paciente está fora da realidade, assim, uma gravidade importante, mas eu não posso dizer que o paciente ansioso é menos importante que o esquizofrênico, né? O paciente com Sim. ansiedade, ele sofre antecipadamente, é um pensamento acelerado, é aquele paciente que dorme, mas tem a sensação que a cabeça não desliga. Então, Uhum. dentro de cada transtorno tem os níveis de gravidade, né? Uhum. Então, eu não Sim. diria que tem um transtorno mais grave que outro. Marília, e qual que é o custo, por exemplo, de atrasar esse tratamento?
comparado ao, né, quando o paciente que faz e o que não faz, o custo que você vê no consultório, o que o paciente tem de, o que é comum, vamos falar do que é comum, por exemplo. Vamos falar dos quadros mais graves. Tem O muita, a paciente, família se modifica muito, abala aquela família, a estrutura familiar, você vê que tem muito sentimento, né, difícil para você aceitar e tudo. tem, mas a partir do momento que aceita e que trata, né, é muito gratificante aquele paciente que chega e fala: ai, doutora, né, eu só tô uma outra pessoa, muito obrigado pelo que você fez, né? Então é muito gratificante ouvir isso, porque o paciente, ele volta, né? Ele volta para... O objetivo do psiquiatra não é dopar o paciente de medicação, eu sempre falo isso e É reforço. importante mesmo. É medicar para que ele volte a ter o mesmo funcionamento que ele tinha antes, né? O paciente não é porque tem um diagnóstico psiquiátrico que ele está isento de trabalhar, né? Ele pode trabalhar, Vida ele deve normal, né? trabalhar, né? É um Essa é a paciente, é intenção uma do tratamento, pessoa, né? inclusive. Importante a Hã? gente entender que estamos lidando com pessoas, né? Com pessoas Verdade. que têm família, né? Que têm um trabalho, que têm vontade, que têm sonhos para serem realizados. Então, o objetivo é sempre deixar ele o mais funcional possível. Uhum. É verdade. Isso é importante, né? Tem muito. Eu acho que melhorou muito essa questão de, né, esse mito que a psiquiatria tinha, né, esse preconceito de dopar paciente, mas hoje em dia a gente tem tanta medicação nova, né, cada vez mais diminuindo efeito colateral, não tem medicamentos que não dá sono, né? E Então, tem isso daí medicamentos que também não dão certo na primeira vez, né? Isso não significa que o profissional não é bom, isso não significa, né, que você não tem cura como pessoa, como paciente, né? Sim, existe uma série de antidepressivos no mercado, uma série de estabilizadores de humor, e muitas vezes não vai dar certo de primeira, a gente vai ter que tentar um outro, né? O paciente tem que entender que esses medicamentos, eles levam um tempo para fazer efeito no sangue, então não é como uma dipirona que você toma e passa a dor ali na mesma hora, né? Precisa de dias, o cérebro precisa se adaptar. Então, assim, tudo isso acontece, né? Então, estamos caminhando a cada dia para melhorar esse é melhorar tratamento. isso, né? Melhorar isso. E está mudando muito, tá? Sai muito medicamento novo, a gente vê muito tratamento cada vez mais rápido, né? Os pacientes melhorando mesmo. E o médico, você está falando aí, o médico, ele está te conhecendo a cada consulta. Então, você não pode também, se não deu certo da primeira vez, você não pode ficar trocando, pulando de médico. Isso é do medicamento. Às vezes não deu certo, mas o outro vai dar. Então, você tem que ser claro com o médico e dizer que não deu certo, por exemplo, ou que o efeito colateral foi, né, foi excessivo, que aí o médico vai orientar. Você não pode ficar. Você tem que ter uma. O médico tem que te conhecer. Você tem que, né, para ter um tratamento efetivo, você ser mais claro. Né? Que ele vai ajustar o medicamento conforme a sua necessidade. Os pacientes, eles costumam, algumas pessoas, mas por que a consulta do neurologista, do psiquiatra é tão cara? É justamente, por que vocês não atendem plano de saúde? É justamente isso, porque o paciente que vem no meu consultório, ele não fica só naqueles 50 minutos de consulta, né? Quando eu vou para casa, eu disponibilizo meu telefone, eu tiro dúvidas pelo telefone. Então, até você voltar no mês seguinte, ele está tendo acesso a mim, né? Então, não é Uhum. uma consulta que Ele fica tem um só no contato mais próximo. consultório. Sim, Tem um suporte, né? Um suporte médico, né? exato. E a gente está finalizando o horário, tu viu aí, né? Já passou rápido. Uhum. Ainda tem algumas perguntas aqui. Será que a gente já vê daqui? Vou fazer mais umas duas, tá? Tá, eu respondo rapidinho, não vou mais Tá. me delongar. O apoio, por exemplo,
um paciente psiquiátrico tem muito apoio de quem é de fora da família? A gente já falou do apoio familiar, mas e de fora? Você vê muito? E é muito importante, por exemplo? Tem, né? Tem muitos pacientes que o vizinho adota, né? E Busca ganha ajuda aqui. fora também, né? Além dos profissionais que eu falo. Sim, sim, né? Tem bastante apoio, né? Amigo, O apoio é importante para o resultado mesmo. Isso para o daí acho que não tem resultado, como né? negar. Independente se é familiar ou não, né? Sim. Marília, vamos falar. Eu vou já ler as perguntas aqui. Eu vou fazer uma última pergunta para você. Todos os pacientes que têm transtorno mental, por exemplo, eles têm direito a benefício no INSS? Como que funciona isso? Né? Ansiedade leve ou algum quadro mais, ou só o quadro mais grave? Quem que tem direito a benefício? A encostar por uma doença mental, por exemplo? Encostar no INSS, que eu falo. Essa é uma questão que acontece Aposentar, né? muito, né? Uhum, Muitos pacientes psiquiátricos necessitam de um laudo. Então, assim, é simples. O paciente precisa passar pela avaliação psiquiátrica e, em decisão conjunta, paciente, familiar e médico, psiquiatra, né, vão uhum, ver se esse indivíduo está capacitado, está em condições psíquicas de executar aquela função dele no trabalho. Não são todos que vão necessitar de um benefício, né? uhum, Então, às vezes a gente consegue simplesmente mudando aquela pessoa de função dentro da empresa, né? Isso já vai ajudar bastante. E se uhum. precisar, né? Se eu percebo que ele não está em condições de voltar, a gente faz a cartinha, manda para o perito do INSS e a decisão final é do perito do INSS. Ele vai ler o que eu escrevi no meu laudo, vai ver o paciente na frente dele e aí ele vai tomar a decisão dele. Direito tem, então, né? Só que aí vai ser cada caso avaliado pelo médico perito, né? Exato, tudo. Uhum, Direito é o direito dele passar por uma perícia, mas aí se sim. ele realmente necessitar. Uhum, entendi. Marília, vou ler as perguntas aqui pra gente, porque senão a live não fica gravada, pode cair, tá? Tá bom, tudo bem. O professor Paulo, nosso professor de Xambioá, ele está perguntando que mensagem que vocês podem deixar para nós professores que temos que lidar com todo tipo de deficiência, por exemplo, em sala de aula. Eu falo por mim. A mensagem que eu deixo é que, na verdade, os professores podem continuar fazendo esse trabalho, porque a gente está tendo uma repercussão e uma ajuda muito grande. Assim. A gente está conseguindo ver resultado, as crianças estão se desenvolvendo mais, né? Então, o papel do professor, que eu não sei se já existia isso ou se é mais novo, eles estão, né, orientando os familiares mesmo. Então, a mensagem que eu deixo é que continuem, porque está um trabalho excepcional, assim. E na parte psiquiátrica, acho que é a mesma coisa, né? Sim, sim, é muito importante os professores aí, né, que são figuras fundamentais no crescimento, no desenvolvimento pessoal, né, desses Uhum, pacientes. sim. E sempre que puderem, mandarem um relatório escolar, sempre que puderem chamar o pai, a mãe, né, mostrar o quanto antes, olha, está acontecendo isso na escola, às vezes o pai trabalha tanto que nem, né, não Uhum, consegue ter essa percepção do filho, às vezes são muitos filhos em casa, né? O pai chega também esgotado, né? E eu tenho uhum, ouvido muito isso de pais, professores, né? Doutora, eu me sinto culpada porque casa de ferreiro, espeto de pau, não consegui dar devida atenção, cuido de tantas crianças, mas o meu eu não consegui cuidar, né? E então é isso, tá sempre mantendo essa relação com o médico, pedindo o relatório do médico também, não é só o professor que tem que mandar para o médico pode mandar para o professor também, né? eles têm total abertura, né, para se posicionar e, inclusive, a gente precisa disso, deles, né? Para Exato. fazer esse relatório do comportamento, a gente vê o comportamento da criança, o aprendizado,
né, a interação social da criança para pensar num diagnóstico aí futuramente. Toda informação ela é válida, então eu acho que os professores desempenham isso muito bem. Ajudam muito a gente, inclusive. Ó, tem outra pergunta aqui. Em consulta médica já ocorreu hipóteses em que a violência doméstica ou familiar desenvolveu algum transtorno mental? É um fator importante também, né, Marília? Sim, claro, né? Existe uma doença que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático, né? Aham. Esse diagnóstico surgiu ali na Segunda Guerra Mundial, né? Os, os lutadores da guerra voltaram cheios de traumas, né? De muito tiro, enfim. E hoje a gente tem bastante pós-violência doméstica, sim, né? Surge Contra a ali mulher, né? Também. surge uma angústia, um medo, uma dificuldade de confiar novamente, de construir novos relacionamentos. E isso sim precisa de um acompanhamento. Uhum. Eu vou finalizar só com mais uma pergunta, que essa é bem interessante aqui. Eu gostaria de saber se toda pessoa com pensamento suicida necessariamente tem depressão. Vou deixar isso para você Muito boa. responder para a gente finalizar. Né? O que é importante saber disso, que não é só a depressão que provoca o suicídio, né? Uhum. O fato de você ter um transtorno mental diagnosticado pelo médico especialista, isso aumenta a probabilidade de um suicídio, né? Uhum. E essa probabilidade aumentada não é só devido à depressão. O paciente que tem esquizofrenia, que ouve muitas vozes dentro da cabeça, né, que muitas vezes está delirante, ou seja, está se sentindo perseguido, acha que está sendo vigiado, ele comete suicídio também, porque a voz é algo que vem uma voz com um conteúdo negativo. Então a voz está sempre falando se mata, você não presta, né? Você não é nada. E ele faz isso em decorrência daquele sintoma, e não porque ele estava com aquele desejo de morrer. Então, Uhum. a gente tem que ter E em não mente que necessariamente a depressão. não é só a depressão que causa suicídio. Interessante. Então, acho que a gente finalizou. Eu quero agradecer já de antemão pelo convite. Muito obrigado. Eu acho que foi muito esclarecedor, assim, trouxe muita informação que realmente é de poder do psiquiatra, né, passar essas informações. E esse trabalho que vem sendo feito aí de saúde mental também no dia a dia, isso está sendo mais exposto, está sendo cada vez mais divulgado. Então, quero te parabenizar, porque estou bem feliz com o resultado, estou bem feliz com a live. Se quiser deixar algum recado? Eu agradeço pelo convite, né? Primeira live que eu faço. Espero ter Foi conseguido ótimo. explicar, né, aí as dúvidas. Desculpa as perguntas que eu não consegui responder todas. Uma hora passa muito rápido. Sim. Então a gente aguardo sugestões na minha caixinha ali no meu direct para uma nova live e trazendo novos temas para a gente ir conversando, explicando, tirando as dúvidas. Muito obrigada. Que ótimo. Gente, muito obrigado para todo mundo que assistiu, que ficou até agora. Nós estamos muito felizes com o resultado. E se tiver alguma E pergunta, para os pode meus mandar. seguidores que estão aqui, esse é meu primo, o Dr. Ademar, neurologista, especialista em epilepsias. Está aí também. Em breve faremos outra live para Em breve a abordar um gente vai pouquinho fazer. mais a área dele também. Outra coisa. Tanto eu como a doutora Marília, a gente faz consulta online, tá? E a gente tá colocando informação relevante no nosso Instagram. A Marília também está com o Instagram profissional e vai ter muito assunto sobre saúde mental lá. E no meu Instagram também tem muito assunto da parte neurológica, de pacientes com deficiência. Então, estão todos convidados aí para ficar ligado no nosso Instagram. Mais alguma coisa, Marília, para pontuar? É isso, gente. Só agradecer mesmo, tá bom? Qualquer dúvida, eu respondo ali no meu direct do Instagram. Muito E o link obrigada. está no teu Instagram, né, para consulta?
Tá lá. Uhum. Gente, boa noite. Obrigada Marília, a obrigado. todos que compareceram, minha família que está toda aí, Meus amigos. amigos também. Obrigado, gente. Beijo, Marília. Beijo, tchau, tchau.